Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do programa Universitário para Todos. Sou Lívia Matheus, o professor de Física e Matemática de vocês, né? Hoje está começando a gravar os nossos webinários de Física, né? E o tema que eu escolhi para tratar hoje foi técnicas de estudo para Física em vestibulares. Física, que é algo que eu acredito que seja mais temido muitas vezes que a própria matemática, porque a física não só é matemática, mas é matemática com uma teoria por trás. É uma matemática com uma aplicação que muitas vezes a gente acaba tendo aquele receio. Né? Porém, com a técnica certa, né? Você combinando o seu conhecimento teórico com o seu conhecimento prático, você consegue ter um desempenho muito superior ao que você teria caso não utilizasse nenhum método de estudo em física. Então, essas técnicas de estudos que eu vou sugerir vão ser semelhantes às técnicas que eu poderia sugerir para a matemática, com a diferença que em física é importante que a teoria tenha um foco. Né? Na matemática a gente pode partir direto para a prática e a teoria fica em segundo plano. Na física, apesar da prática ser mais importante, a teoria ela tem um peso muito maior do que na matemática. Então vamos lá começar a falar um pouco sobre física em vestibulares, né, pessoal? É sempre um tópico que pesa bastante na nota final, né? Porque tem uma quantidade considerável de questões, né? Não tanto quanto matemática costuma ter, mas tem uma quantidade considerável de questões e que pode ser o diferencial da sua prova, porque a maioria das pessoas você tem que entender que tem dificuldade em física. Você tendo um bom desempenho em física, né? Então, se você empatar em tudo com a pessoa, mas em física você tiver um desempenho melhor, que é o que costuma acontecer, você irá superar essa pessoa em nota e vai ter uma condição melhor de ser aprovado na universidade. Aí, ela pode ser cobrada de formas diferentes em cada prova, né, pessoal? A matemática, ela é quase sempre, a cobrança é quase sempre análoga. A física, por outro lado, pode ser mais teórica, pode ser mais prática, pode ser mais específica, né? Pode ser um conteúdo mais aplicado, pode ser um conteúdo mais geral, né? Então, por isso é necessário você conhecer o estilo da prova e a base teórica, né? O estilo da prova vai te ajudar a entender o que é que a próxima prova vai te proporcionar e a base teórica vai te dar a condição de você responder qualquer questão, né? Pelo menos você desenvolver um pouco. Né? E você vai conseguir tudo isso, a base teórica e o estilo de prova, através de questões, muitas questões. Você fazendo muitas questões, você vai conhecer bem o estilo da prova, você vai descobrir suas maiores dúvidas e vai poder criar uma base teórica a partir disso. Né? Em física, vai ter tanto questões fáceis quanto questões difíceis. Né? Isso aí não tem uma necessidade de fugir desse assunto. Física não é um conteúdo que é fácil. Se fosse fácil todo mundo estaria indo bem, mas também não é esse bicho de 7 cabeças. Então, com a tática certa, você consegue um desempenho excelente em física. Você pode comparar o exemplo do Enem, que teve muita questão ali, pessoal, que era só uma linha de pergunta e as alternativas também era só uma linha, né? Era às vezes uma tirinha com uma linha só de pergunta. Então são questões assim que muitas vezes são teóricas e questões curtas, que se você souber o conteúdo você já responde. Isso para mim é uma questão fácil. Né? Que não exige muito raciocínio lógico, exige apenas pré-conhecimento. Então se você estudou e tem conhecimento de algo, você vai ler aquilo ali e vai pensar, pô, isso aqui é fácil. Diferente de algumas questões, que mesmo você tendo conhecimento, você tem que pensar, tem que raciocinar mais do que numa questão que é simples. Por conta do peso de física, de todos esses fatores que vocês precisam ter uma rotina e isso vai ajudar a ter um desempenho melhor. Né? Todos esses fatores. Vou falar um pouco agora de organização e planejamento. Né? Como a disciplina ela é mais complexa, né? Eu gosto sempre de fazer o paralelo com a matemática. A matemática ela não é complexa. Né? Aqui na abordagem do ensino médio, a matemática acaba não sendo complexa, mas ela é muito densa e volumosa. Tem uma quantidade muito grande de questões. Física tem uma quantidade menor, mas essa pouca quantidade já pesa bastante, né, pessoal? Aí a gente acaba tendo que ter uma base teórica melhor, né? Aí tendo uma rotina, né,
essa complexidade exige uma rotina, então com a rotina você vai ter uma eficiência melhor, né? Você vai estar fazendo aquilo ali todo dia, todo santo dia. É claro que com o tempo você vai ter uma eficiência melhor. Né? Você vai responder mais questões, vai responder mais questões certas, né? Você pode começar tendo grande dificuldade, resolvendo poucas questões corretamente, mas com o tempo você vai resolver mais questões e cada vez mais questões certas. Você vai melhorar o seu aproveitamento de questões. Vai ter também uma maior absorção do conteúdo. Com essa absorção do conteúdo, eu quero dizer que você vai lá entender um conteúdo, né? Você vai lá ver a base teórica e você vai entender essa base teórica com mais facilidade se você tiver uma rotina prévia, porque sua mente vai estar preparada para esse tipo de coisa, né? E tudo isso vai te dar um aumento na confiança, né? Porque você vendo que você está acertando sempre acima de 80%, 90% dos seus testes, que você está entendendo a base teórica, você vai chegar na prova lá do seu vestibular, do seu Enem, você vai olhar e pensar, olha, eu já vi tudo isso aqui, então não tenho o que temer. Então você vai acabar conhecendo o estilo de prova, vai estar treinado para fazer questões, vai ter uma boa base teórica e tudo isso vai ter um aumento altíssimo na confiança. Então, né, qual é a primeira coisa que a gente precisa organizar quando a gente vai estudar, né, pessoal? Quando a gente vai estudar qualquer disciplina, tanto para uma prova sem ser de vestibular, como uma prova de vestibular, é elencar os tópicos da física que mais necessitam foco. Como é que você vai identificar isso, né? Uma organização, você precisa ter uma organização de tempo necessário para cada tópico de física. Então, você precisa conhecer os tópicos que necessitam de maior foco. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer várias questões, pessoal, de vários assuntos diferentes. Aí você vai analisar o seu desempenho, você vai ver qual assunto você errou mais, qual assunto você errou menos. E você, baseado nisso, vai ver qual assunto requer mais atenção. Então você vai fazer resolução de questões para descobrir quais são suas maiores dúvidas. Vamos dizer que você fez várias questões de cinemática, várias de dinâmica e várias de eletricidade. Aí você errou mais de eletricidade. Então você já sabe qual é o reforço que você tem que ter. E o que eu quero dizer com reforço? Não é só fazer mais questões ainda. É você estudar a base teórica. Porque se você está errando muito, provavelmente é um erro enraizado. Algo que tem a ver com pouca teoria. Então você estudando a teoria levemente, né, não precisa se aprofundar na teoria. Porque o seu foco não é ser físico, o seu foco não é ser matemático. O seu foco é ser aprovado em vestibular de faculdade. Então entendam que isso requer que vocês tenham um certo domínio da teoria. Não precisa ser um domínio total, mas pelo menos um domínio bom. Então, fazendo questões, vocês vão conhecer os tópicos que mais necessitam de atenção, e conhecendo os tópicos que mais necessitam de atenção, vocês vão fazer algumas revisões teóricas programadas de forma rápida, mas sempre focando em questões. Eu sempre vou levantar isso, né? Eu recentemente fiz um vídeo também sobre esse mesmo assunto para matemática, né? Não, caso não tenham visto, recomendo que vejam, porque é um paralelo muito interessante. Que eu sempre recomendo o mesmo método: é fazer uma quantidade absurda de questões, o máximo que você puder, tem uma meta. E pode parecer ser muito, né, pessoal? Mas para quem quer conquistar um bom desempenho, é sempre necessário fazer o máximo, né? Menos que isso, a gente não consegue alcançar o desejado. E por fim eu cito também a questão das provas antigas. As provas antigas do vestibular que você está tentando fazer, né? As provas antigas da ENEM, as provas antigas da UESB. Você tem que fazer, você tem que conhecer o estilo da prova. Então tira uns dias para você fazer questões de provas antigas, porque aí você vai saber como é que a prova é cobrada, né? Não faça questão assim que foi tirada de outro canto. Foque aí nas questões do próprio vestibular. Não adianta nada você começar a fazer questões do ITA, porque são mais difíceis, então você vai aprender tudo, mas não fez uma questãozinha do Enem, que apesar de ser mais fácil, tem muita pegadinha, tem muito o estilo de cobrança diferente, né? Muitas vezes o Enem vence pelo cansaço, então é por isso que é importante fazer uma prova antiga do vestibular que você está focado, né? Agora, falando sobre a resolução de exercício, né? Qual é a ênfase que vocês precisam ter? A ênfase, pessoal, precisa ser na prática regular por meio de resolução de problemas e exemplos, né? Qual é o princípio aqui por trás? Vocês vão fazer muitos exercícios. E isso vai ter uma série de benefícios. Eu começo a citar o reconhecimento de maiores dificuldades, né? Foi o que eu estava falando no slide anterior. Fazendo muitos exercícios, vocês vão reconhecer quais são as maiores dúvidas, quais assuntos vocês estão mais defasados, para vocês. Aí vocês vão decidir, né? Se vai estudar mais, se vai precisar estudar um pouco mais a teoria, se essa defasagem não é de alto nível, se é algo simples. Então tudo isso vocês vão ter que analisar fazendo as questões.
Claro, vai ter uma melhoria no desempenho, né? Quanto mais questões faz, quanto mais questões você faz, mais questões você acerta com o tempo. Então pode ser que no primeiro dia você acertou só metade. Aí na segunda semana já você já acertou 60%. Aí um mês depois você já está acertando 70% de todas as questões que você faz. Aí quando você vai ver, você já vai estar acertando 80, 90. Então veja que é um processo. Você começa lá de baixo, mas quando você for ver, seu desempenho vai estar lá em cima, 90%, 80%. Que para uma prova de Enem você vê que isso é um desempenho excelente. Claro que. E também fazendo exercícios, mais uma vez, você conhece o estilo da prova. Você vai fazer uma questão do Enem de 2018, aí você vai fazer uma questão do Enem de 2023, você vai perceber, opa, eu já vi isso em algum lugar antes, né? Porque eles cobram de forma diferente. Então vocês vão. Ou eles cobram de forma parecida, mas a questão é diferente, né? Então vocês vão reconhecer uma questão que vocês já fizeram e uma questão que vocês ainda não fizeram. Então vocês vão estar reconhecendo similaridades da prova. Isso aí é meio caminho andado para ter uma boa nota. E por fim, né, fixação de fundamentos teóricos. Vocês vão estudar teoria, né, isso é inevitável em física. A teoria, como eu falei, ela tem um peso muito alto, né, mas o peso maior é exercícios, mas a teoria tem seu peso. Você fazendo exercício, vocês vão fixar a teoria. Né? Vamos dizer que você fez várias questões de uma teoria que você acabou de estudar. Você vai estar muito bem treinado nessa teoria. Né? Aí eu falei de praticar exercícios, mas para você praticar exercícios, você vai ter que ter um cronograma. Nesse cronograma você vai definir sua meta de questões, né? Você vai fazer uma análise da defasagem da teoria, né? O que é isso? É uma análise de defasagem. Você vai ver quais assuntos requerem mais a sua atenção. Isso você descobre através das questões, né? Você vai separar os dias para estudar física de acordo com essa necessidade, né? Porque ninguém estuda só física, tem que estudar matemática, física, português, tem que estudar vários assuntos, né? Então, baseado na sua necessidade de física, você vai separar dias para estudar só física ou física e matemática, né? Tentem sempre separar os assuntos em dupla, porque senão você tem que gastar muitos dias na semana. E aí vocês vão, né, criando uma base teórica e prática muito alta. Separação. Aí, mais uma vez, eu cito foco em questões. Quanto mais questões vocês fizerem, mais preparados para uma prova vocês vão estar fazendo, né? É como um esporte, né? Quanto mais você pratica aquele esporte, mais você vai ser bom nele. Então, façam muitas questões e foco em questões e em segundo plano teoria. Aqui eu citei alguns materiais de apoio, né? Que é para porque eu falei, a todo momento estou falando de estudar teoria, aí eu vou dar agora opções para vocês, né? Livros didáticos para reforçar a teoria, eu vou citar aqui o livro do caso Rita e Fouque, volume de 1 a 3. Isso é para quem gosta mais de livro, né? Você não vai ler o livro todo, você vai ler só o volume, você vai ler só a parte específica do volume específico, né? Você vai ler no máximo 3 páginas assim só para ver, eu tava com dúvida nisso, agora eu vou tirar, entendeu? Nada de ficar lendo o livro todo, porque vocês vão acabar perdendo o tempo de vocês. A pessoa que gosta mais de videoaula, eu recomendo aqui 2 canais, o canal do Professor Boaro e o canal Física 2.0, que são canais assim muito bons, né? Tem um curso quase completo de física, a menos que isso se não estiver completo, e eu recomendo o estudo por lá. Agora, algumas plataformas de estudo, já adianto, algumas delas pagam, mas aí vai da necessidade de cada um, né? Eu citei aqui o Anki, né? Eu também citei na matemática o Anki, que é um método de estudo em que você tem que aprender, né? O Anki, você tem que fazer um curso rápido para se preparar para como utilizar o Anki, que ele vai te mandar revisões periódicas de mapas mentais que você mesmo confecciona, a depender da sua necessidade, ele mesmo programa tudo mais, a partir da sua dificuldade. O que com o curso te dá 10 questões diárias por dia, mas se você quiser, você pode fazer assinatura para resolver mais. E o Ferreto é totalmente pago, não tem modo grátis, mas para quem tiver interesse, né, eu estou dando a opção. Você escolhe aí qual vai se adequar mais com as suas possibilidades. Aí, aqui agora eu falo agora sobre a questão das parcerias, né, pessoal? Você ter parceria, você ter um amigo ali com você, um aliado, ou alguns aliados, né? Pessoas que você vai estar sempre em contato para você se motivarem, para tirar dúvida um do outro e para fortalecer alguns conceitos, né? Além disso, eu cito também a questão do grupo de estudos, né? Você vai ter um grupo de estudos ou via WhatsApp ou via qualquer outra rede social aí, Telegram, que vocês vão focar em resolução de questões, né? Vocês vão mandar questões no grupo, ou vão pedir questões para a galera que está no grupo resolver, né? Sanar algumas dúvidas teóricas e isso acaba ajudando, né? Isso aqui é uma abordagem mais impessoal, né? Parceria é algo mais pessoal, é um aliado seu, um amigo seu que você vai conversar, se precisar vai desabafar, vai trocar experiências, né?
Você vai saber que outra pessoa passando ali por aquilo que pela mesma coisa que você está passando, você vai se sentir mais motivado. Já o grupo de estudo é uma abordagem mais impessoal. Vai ser pessoas que muitas vezes você nem conhece, nunca nem viu na vida, mas elas são pessoas capazes que vão te ajudar. Aí por fim eu finalizo dizendo para vocês a questão de revisões periódicas, né? É necessário que vocês programem revisões teóricas de acordo com a necessidade, né, pessoal? Então vocês vão ver quais assuntos vocês estão com mais dificuldade, vocês vão lá elencar e vai separar dias específicos só para revisar a teoria. Aqui é algo que eu acho ainda tão importante quanto revisar a teoria. Revisão de fórmula. Física é muita fórmula, então você vai usar alguns métodos de estudo, né? Você vai colar post-it pela casa, você vai criar mapa mental só para revisar as fórmulas de física, porque são muitas fórmulas e você tem que lembrar a maioria para a prova. E por fim, mapas mentais, aí novamente eu sugiro o Anki ou o Canva. O Canva é autoexplicativo, o Anki você tem que fazer um mini cursozinho rápido para aprender como usar, né? No mais é isso, pessoal. Espero que o vídeo tenha ajudado. Desejo a vocês bons estudos e vejo vocês na próxima.